Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu trago aqui uma banda americana que foi muito possivelmente a primeira boy band da história. Primeiro conjunto pré-fabricado que não foi montado espontaneamente, mas sim por produtores empresários. Só que mesmo assim, e não são os Beatles, muito longe disso, já expliquei aqui quando eu falei sobre o Revolver dos Beatles, porque os Beatles nunca foram uma boy band, é só meia dúzia de Zé Ruela que fica aí gritando que eles foram uma boy band coisíssima nenhuma. Essa aqui foi. Mas mesmo assim, deram a sorte de escolher quatro rapazes talentosos ali. E depois de alguns discos gravados, eles resolveram chutar o balde e fazer tudo à maneira deles. E daí o quarto álbum deles já é um grito de liberdade, pode-se dizer. E um excelente álbum que eu gosto muito. São os Monkees, que gravaram aí primeiro 3 álbuns e vários singles e EPs, incluindo um single deles que ficou imortalizado até hoje, é I'm a Believer. É uma grande canção de pop sessentista. E que aqui no Brasil o Lulu Santos fez questão de destroçar essa música com uma versão em português bem horrorosa, na minha opinião, que ficou chamada Eu Não Acredito. Eu que não acredito no que ele fez com a música. Mas deixa isso pra lá, voltando aqui aos Monkees. Eles foram arregimentados num concurso que escolheu 4 rapazes para montar uma banda como uma resposta americana aos Beatles, isso em 1965. Entre os quase Monkees, um que tentou ser um dos Monkees, mas foi rejeitado antes da banda ser formada, foi o Stephen Stills, que depois ia participar do Buffalo Springfield e do Crosby, Stills, Nash Young. Foi rejeitado por ter um dente torto. A aparência importava para o pessoal ali na época. Então escolheu-se ali o Michael Nesmith, o Peter Tork, o Mickey Dolenz e o David Jones. Os primeiros álbuns, eles normalmente não tocavam instrumentos, realmente, eles só apenas cantavam. E os instrumentos eram tocados por músicos de estúdio. Mas a partir do quarto álbum, depois de 3 álbuns, eles resolveram, como eu falei, chutar o balde. Eu falei, não, a gente vai fazer um disco do jeito que a gente quer, com o produtor que a gente quer. E saiu essa maravilha aqui, que é o Pisces, Aquarius, Capricorn and Jones Limited, de 1967. Tá aqui o CD. Mostrar aqui a capa mais com detalhes. Uma bela capa também. E essa edição da Rhino não vem com um encarte detalhado, mas pelo menos vem com pelo menos a lista de canções com os compositores, o que eu gosto bastante. Então, aqui nesse álbum aqui, os Monkees não são apenas eles que tocam instrumentos, eles têm ajuda de gente de fora também, mas pelo menos boa parte dos instrumentos são eles mesmos que tocam. E o Peter Tork era um bom multi-instrumentista, inclusive. Ele nos shows da banda ele tocava baixo, mas aqui ele não tocou baixo aqui. Ele tocou guitarra, ele tocou órgão, teclados. O baixo ficou a cargo do produtor, que é o Chip Douglas. Então temos 13 canções nesse álbum aqui. E as 2 primeiras são um Monkees mais convencional, talvez para não assustar logo de cara os antigos fãs, que é Salesman, uma música bem estilo Monkees dos primeiros álbuns. Depois She Hangs Out, que presta um tributo aí, principalmente a bandas de surf music. Tem uma pegada um pouco surf music com backing vocals também, bem o estilo Jan and Dean. Mas as coisas mudam a partir da terceira canção, The Door into Summer. Essa canção aqui já é um country rock com sabor psicodélico. Não fica nada a dever o que o Moby Grape estava fazendo na época. O Moby Grape também no ano de 67 lançou o primeiro álbum deles.
Esse aqui é o quarto álbum, mas o terceiro lançado em 67. O último. Lançado em novembro de 67. Então, The Door into Summer pega aquele country rock mais viajandão, assim, bem, pra mim, essa música é bem estilo Mob Grape. E não faria feio se estivesse no álbum dessa grande banda que eu já falei por aqui. Depois, a quarta canção, Love is Only Sleeping. Aqui uma música mais psicodélica mesmo, um pouco mais experimental. E a banda já brincando um pouco com os efeitos de estúdio. Deve ter assustado alguns fãs, mas outros se deliciaram, com certeza. Cuddly Toy é a única música que eu acho que eles deram uma derrapada. A música foi composta pelo Harry Nilsson, que ficou conhecido anos mais tarde por ser o companheiro inseparável do John Lennon no período Lost Weekend, quando o John Lennon se separou do Yoko Ono e ficou um tempo morando em Los Angeles. O Harry Nilsson era um parceiro, o fiel escudeiro John Lennon nesse período, dura cerca de 1 ano e meio. Então Cuddly Toy pra mim é muito melosa. Essa aqui é um pop muito meloso, acho que é o único ponto fraco do disco mesmo. Só que ela tá ensanduichada em meio a duas ótimas canções. Eu tinha falado de Love is Only Sleeping, mas a próxima é a fenomenal Words. Words aqui é psicodelia pura e obviamente inspirada no 13th Floor Elevators. E o Rocky Erickson deve ter ficado bem orgulhoso da banda dele ter inspirado essa grande canção aqui. Pensei, o início dela é muito 13th Floor Elevators. Depois o refrão já fica um pouco mais pop, o 13th Floor Elevators de pop não tinha nada, mas é uma música que tem uma pegada bem de psicodelia de verdade mesmo. Depois temos Hard to Believe, uma música que tem até alguma influência de bossa nova. Aqui uma balada com bossa nova e com arranjo de cordas de extremo bom gosto aqui. Com um vocal até meio querendo emular o Frank Sinatra, claro que eles não conseguem, mas valeu a tentativa. Depois vem outra música também influenciada por country rock, aqui já no estilo mais Young Bloods, menos psicodélico, e mais country raiz, country rock mais raiz, como What Am I Doing Hanging Around? Esse é o nome da canção. Então acho que eles deviam estar ouvindo bastante Mob Grape, Young Bloods, Buffalo Springfield nesse período aqui. Depois sendo que uma vinheta de um pouco mais de 30 segundos, que é Peter Percival Patterson's Pet Pig Porky. É uma vinheta de amalucada que não leva a lugar nenhum, mas pelo menos diverte e está dentro do contexto aqui do álbum. Como se fosse uma língua do P aqui. E depois vem o hit do álbum e uma das grandes canções da carreira do Monkees, que foi composta pela dupla consagrada de compositores, o Jerry Goffin e a Carole King, que é Pleasant Valley Sunday. Essa música é uma joia pop setentista, pop maiúsculo e muito bem executado. É uma referência aqui para a carreira dos Monkees, é Pleasant Valley Sunday. Que canção! Depois Daily Nightly já é uma música um pouco até meio introspectiva, até meio soturna, tem um teremim maluco invadindo aqui a música. Olha, e um vocal meio gritado, meio incomum também. Olha, eu não duvido se o pessoal ali do United States of America dissesse que essa canção aqui inspirou-os no álbum excelente que eles fizeram, que eles lançaram no ano seguinte, 68, que eu já falei aqui também no canal. Não ficaria surpreso não. Depois Don't Call on Me, uma balada também maravilhosa, onde eles fazem aqui um efeito como se estivesse tocando ao vivo, mas não estava. É o ao vivo em estúdio, que tem palmas no final da música, tem uma introdução ali como se fosse um mestre de cerimônias apresentando a banda, mas é feito em estúdio mesmo. Mas é uma balada muito bonita. E fecha com Star Collector. Aqui uma faixa também composta pela dupla Jerry Goffin e Carole King, também é deles. Tem duas canções de autoria deles aqui no álbum.
E eu cheguei a ler uma época, muito tempo atrás, na Bis, falando sobre esse álbum aqui, que essa música tem uma pegada meio Scooby-Doo, desenho do Scooby-Doo. E tem mesmo, eu concordo. Poderia perfeitamente fazer parte da trilha sonora do Scooby-Doo. Tem alguns efeitos eletrônicos ali, um vocal um pouco mais gritado também, um pouco mais declamado, assim, não muito contido. E fecha com chave de ouro esse grande disco aqui. Depois eles iriam amalucar mais ainda. Eles tinham uma série de TV nos Estados Unidos, dos Monkees, em que apareceram figuras como Frank Zappa e Jack Nicholson. E depois teve o filme Hair, aí se não me engano foi em 68. Completamente maluco, psicodélico até a medula. Para ter uma ideia, nesse filme o Frank Zappa faz um papel de um personagem aqui que era um crítico de rock que estava sempre acompanhado de uma vaca. Vejam só vocês. Literalmente Frank Zappa avacalhando com tudo. E os Monkees, depois, à medida que a década de 70 foi progredindo, eles foram minguando aí de lançamentos, mas eles tiveram o seu grande momento para mim aqui nesse álbum de 1967, novembro de 67, o terceiro que eles lançaram naquele ano, o Pisces, Aquarius, Capricorn and Jones Limited. Grande disco e que está precisando ser redescoberto aí pelas novas gerações. E lembro vocês, toda terça-feira tem de novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!